continuando nosso processo, para proferir a palestra Deus e o Universo, o livro, chamamos, com uma salva de palmas, nosso querido amigo Gilson Freire, daqui de Belo Horizonte. Bom dia, pequeno rebanho. Assustadas ovelhinhas de Pedro. Consolem-se os corações. As luzes do infinito aquecem agora as nossas almas. Peço-lhes desculpas, porque por vezes o coração nos sufoca e nos constrange a alma a mergulhar em nós mesmos, obnubilando-nos a clareza do raciocínio. É muito bom estar aqui. E sob os afagos destas melodias, eu me recordava que em um de nossos congressos, aliás, vieram me dizer que o som está muito alto, um pouco desagradável para os ouvidos. É verdade? Não? Tá bom? Meu amigo Wesley, essa luz nos olhos, para quem é das trevas, realmente nos provoca um reflexo nos óculos. E o pequeno rebanho está meio desfeito. Pode apagar essa luz ou não? Obrigado, meu amigo. Espíritos das trevas se comprazem nas sombras. Eu lhes dizia que um amigo nosso, certa feita, me confessou que na abertura de um de nossos congressos, sim, foi em Fortaleza, no momento da prece inicial, subitamente apareceu diante de seus olhos pés descalços, empoeirados, sandálias gastas, envelhecidas. Ele subiu vagarosamente o seu olhar, como uma ovelha assustada, por não suportar aquela visão. Mas os seus olhos seguiram, subindo vagarosamente, enxergando uma túnica rasgada, empoeirada, envelhecida. Subindo vagarosamente o seu olhar, ainda temeroso, ele viu pendente uma corda rústica, cingida em sua cintura. Mas aí a visão se estancou. Ele não podia suportar mais. E uma cálida voz sussurrou aos seus ouvidos: um dia, pequena ovelha, poderás divisá-lo por inteiro. E nós nos emocionamos às lágrimas com a descrição que este amigo nos fez. Mas o momento é outro. O momento é para lhes falar de uma alvissareira notícia que nós temos que albergar no coração. Um anúncio se fez ao século XX, ao homem moderno, ao homem tecnológico, servido por extraordinárias máquinas. Uma voz se fez ouvir em 1951, no raiar
de um novo milênio, quando as luzes da aurora do novo século se anunciavam no horizonte distante. E nós, adormecidos, pouco atentos, distraídos pelo mundo afora, embevecidos com as nossas quinquilharias modernas, deixamos passar esta voz, sem que ela nos tocasse profundamente o coração. Então hoje eu tenho aqui esta missão, de quiçá, não sei se conseguirei, fazer com que esta voz toque sim o nosso coração. Filhos do novo milênio, filhos da aurora da nova civilização, deixem-se tocar a alma por esta mensagem extraordinária. O livro do século será chamado assim nos dias futuros, quando nós já aqui não estivermos. Olharão para os tempos passados e indicarão: foi lá, foi naquele ano, foi lá, nas noites solitárias e geladas de Gúbio, que nasceu esta mensagem. Oh, que alegria imensa ocupará a nossa alma, porque nós iremos dizer: eu estive lá, naquele século, me foi dada a oportunidade de admirar essa mensagem, e as nossas almas sorrirão. Por que isso é tão importante? Por que precisamos trazer essa mensagem para o nosso coração? Porque nós precisamos saber quem somos, o que estamos fazendo aqui, onde moramos, o que é a nossa casa, esse cosmo que nos abriga, de onde viemos, para onde iremos, qual a nossa origem, o nosso destino, e para onde devemos caminhar. Portanto, nós estamos perfeitamente convencidos de o que chamamos visão de mundo, ou cosmologia, incide diretamente na forma como nós nos sentimos, como nós vivemos, como nós nos enxergamos. Ou seja, a maneira como nós entendemos o mundo em que vivemos, por sua vez, entenderemos a nós mesmos. Conta-nos a história que, certa feita, Sócrates convidou seu amigo Fedro para conversarem sobre o amor. Saíram pelos pórticos de Atenas, caminharam pelo rio Heleno. Era um dia de verão, eles descalços, embeveciam seus pés naquelas águas claras e tépidas. Acomodaram-se sobre as sombras de um imenso plátano, fizeram de tufos de gramas seus travesseiros. E ali iniciaram o famoso diálogo do amor. E Sócrates pergunta a Fedro: Fedro, é possível conhecer a alma do homem sem conhecer o universo? Vamos repetir a pergunta, porque está sendo feita a vocês. É possível conhecer a alma do homem sem conhecer o universo? Sócrates responde, Fedro responde: Hipócrates, que é um Asclepíades, assegura que sequer o corpo do homem se pode conhecer de outra maneira. E Sócrates confirma: ele tem razão, Fedro. Sequer o corpo do homem se pode conhecer
sem que conheçamos o universo. Ele reafirmava o aforismo délfico: conheça o universo e conhecerás a ti mesmo. Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Então há uma estreita relação entre a maneira como vemos a realidade, entendemos a realidade e compreendemos a nós mesmos. Porque somos filhos do universo. Porque o universo é filho de Deus e nós somos filhos do divino. Portanto, nós precisamos conhecer como está formada a casa de Deus, para também conhecermos Deus e entendermos a nós mesmos. Mas hoje, nós estamos no ano de 1613. Sim, estamos em 1613. Um senhor de olhar profundamente sábio sobe as escadas do campanário de São Marcos, na cidade de Veneza. Ele se faz acompanhar de 3 sacerdotes, 3 clérigos. Um deles de grande importância na igreja. Sim, ali está um deles representado. Ele queria dizer àquele sacerdote das grandes novidades que ele havia constatado na configuração do céu. Ele construir uma pequena luneta rudimentar, mas com aquela luneta ele examinara a abóboda celeste e fizera importantes constatações. Vocês já sabem, estamos diante de Galileu Galilei, o pai da ciência, homem dotado de profunda sabedoria. Ele indica o céu e conta para aqueles senhores que representavam o pensamento vigente. Olha, nós não estamos no centro do universo. A Terra está a girar em homenagem ao nosso amigo. O nosso gerundismo fere os seus ouvidos. A Terra está a girar ao redor do Sol. O Sol não é um luzeiro firme em abóbada vítrea, em esfera vítrea. Não. É uma grande estrela. Olhem os luzeiros do céu. São outros sóis, muito distantes. Possuem mundos girando ao seu redor. Existem irregularidades na Lua. Eu vi montanhas e mares. Vênus gira ao redor do Sol e não da Terra. Enfim, não vamos debulhar aqui todas as percussientes observações deste sábio homem que havia descoberto que Deus criava com contas, pesos e medidas, porque o universo estava escrito numa linguagem matemática. Não lhe deram razão. Não podiam compreender que aquilo que ele enxergava naquela pequena lente correspondia a uma realidade distante. O universo de então Perdão, gente. O universo de então era um universo estreito, fechado. O homem mal respirava em seu pequeníssimo círculo atmosférico. Porque logo depois do céu, ali nós temos a Terra, logo depois do céu, estavam as redomas vítreas que sustentavam os luzeiros. A esfera do Sol, da Lua,
tantos planetas errantes ou estrelas errantes. Enfim, a esfera das estrelas fixas, depois o novelo de águas fundamentais e além o trono de Deus, onde Deus comandava os destinos humanos. Ali ele estava com seus séquitos de anjos e santos, a vigiar as nossas ações. O homem estava preso no centro do universo. Era um pobre penitente que devia zelar pela sua conduta para que o inferno não o tragasse. Esse universo foi desmantelado pela crueza das observações científicas inquestionáveis, que ensinava o homem que o homem vivia num universo que entreabria-se ao infinito. A Terra redupiava a estonteante velocidade de 1.500 quilômetros por hora ao redor do Sol. O Salmo 93 precisava ser desfeito. Deus não havia fixado em colunas inamovíveis a terra sempre imóvel e firme, como queria Aristóteles, nos seus cânones que dominavam o pensamento medieval. Enfim, a ciência evolui rapidamente, chegando aos nossos dias, demonstrando-nos que a edificação cósmica tem aproximadamente esta estranha forma, a forma de um sinete entreaberto. Parte de um ponto, o ponto da singularidade inicial, onde explodiu o átomo primitivo numa grande explosão, em meio à qual estamos até hoje. Aqui está o satélite Planck, que faz uma fotografia do fundo do universo. Fotografa a irradiação de fundo, uma radiação pré-histórica, primitiva, do que sobrou da grande fornalha do início da grande explosão. Somos uma bolha que se expande vertiginosamente, flutuando numa outra estranha realidade, numa dimensão incompreensível, a dimensão do tudo-nada, o mar quântico das origens, e tem outros nomes curiosos, supersimetria. E o homem, agora, não é nem uma pulga, é um átomozinho de uma pulga. Pobre ser humano, perdido numa das 200 bilhões de galáxias que flutuam em seus bailados nesta estranha realidade. Ali está ele na Via Láctea, grupo local, rodopiando na periferia, num dos braços da Via Láctea, a 30 mil anos-luz da sua periferia, a 70 mil anos-luz de seu centro. Não ocupamos nenhuma posição privilegiada neste cosmos. Somos uma poeirinha, perdida na vastidão infinita e negra do palco cósmico. Sufocados, a nossa alma se pergunta: mas o que é isto? O que eu faço aqui? O que eu significo? Que importância eu tenho? E pobre homem, agora ele é um órfão, ele é filho do nada. Ele não tem mais um destino, como não teve também uma origem, senão de um amontoado de átomos.
de partículas e forças interativas que o fizeram. Pobre homem do século XX, abastecido por conhecimentos fantásticos, mas que traz o seu coração vazio, porque ele já não tem um pai, ele já não tem um destino, ele já não tem origem. Ele é filho do acaso, ele é fruto do nada e se destina ao vazio. Não é à toa que a depressão é a grande doença do século. Eis o homem diante dessa realidade estonteante. Ele está no universo que nasceu há 13 bilhões e 700 mil anos. E antes, o que existia? Não existia sequer o tempo e muito menos o espaço. Ah, pobre homem, que aprendeu tanto no século XX, para depois fazer a maior das descobertas do século que passou. Qual a maior descoberta que o homem fez no século XX? A sua ignorância. Ele descobriu que tudo ignora. Sabe muito, mas tudo ignora. Oh, paradoxo! Mas eis que uma luz do infinito brilhou e aqueceu o coração e a mente deste homem. Que aqui em Minas, porque somos carentes, chamamos de Papai Ubaldi. Como ovelhinhas desgarradas e assustadas, precisamos da mão de um pastor. E quiçá este pastor se digne a volver os seus olhos e a sua piedade para com as nossas misérias. E nos conduza com segurança ao aprisco almejado, onde deitar a nossa cabeça e repousar em sossego e segurança. Oh, como aspiramos por esta paz. Oh, como estamos em busca do nosso céu. Nasceu como um relâmpago, não foi premeditado. E ele confessa, não queria penetrar no terreno teológico, mas tive que fazê-lo, porque fui conduzido por uma estonteante visão que me deixou inebriado diante do infinito, mas aquecido por uma vastidão de conceitos. O tormento da alma, que se vê ínfima diante da imensidão e da vastidão do infinito, mas a festa que lhe invade a alma, ao poder compreender. É assim que o Ubaldi se expressa. Na Páscoa, ao iniciar-se a Páscoa de 1951, na solidão gelada de Gubbio, aí nasceu Deus e o universo. 20 dias de febre. O Ubaldi estava adoecido de uma bronquite. No entanto, como nenhum de nós, ele vai aproveitar a sua pequena enfermidade, que lhe enfraquece o corpo para robustecer-lhe a alma, para permitir-lhe o voo ao infinito. Era preciso que o corpo se enfraquecesse. Era preciso que a febre lhe consumisse o raciocínio concreto, para que o raciocínio abstrato pudesse dilatar-se a uma imensidão incomensurável e conectar-se com as altas esferas, as esferas noúricas que lhe nutriam o pensamento. Foi
editado primeiro no Brasil do que na Europa, demonstrando já de antemão a destinação desta nação, de receber o balde, de acalentar a sua obra e servir-se aqui como um dos celeiros espirituais. Aqui nós temos a primeira edição no nosso país, tradução de Erlino Salzano, Adalto Fernandes de Andrade, Medeiros Correia Júnior. Aqui a sua última edição em italiano. E aqui o balde em 1951, quando ele vai escrever para nós esta obra. Aqui a casa onde ele residia nas montanhas, na encosta de Gúbio, pequena cidade, a 32 quilômetros de Assis, numa arquitetura admirável, estacionada na Idade Média. Ali, na velha Europa, estagnada em seus arcaicos conceitos, abolorecidos pelo tempo, é ali, no coração da Itália, na velha Úmbria, ao lado do berço do santo, o Santo de Assis, naquela rica atmosfera espiritual, riquíssima de conceitos cristãos, provenientes da esfera crística. Era ali que devia nascer a vastidão desses conceitos. Aqui, uma das mais importantes edições que vigorou muito tempo entre nós, a penúltima edição, e agora saudamos e agradecemos ao Instituto Pietro Baldi por haver-nos renovado este extraordinário livro. Aí está à disposição de vocês. Sirvam-se, alegrem-se por terem esta possibilidade. Meu Deus, estamos sob o assédio da febre, que atinge até os elementais. Ô Wesley, põe para nós de novo. É os elementais da informática, não é? Eles ficam lá dentro. Qual é a ideia fundamental do livro? O tempo é nosso inimigo. Ela já me mostrou a minha plaquinha. Nós somos escravos do tempo. Né, meu caro titio? O que fazer? Pois é. Não precisava nem estar conversando tanto assim, poderíamos ir direto ao assunto. Lembram que eu falei com vocês que estamos em 1613? Em 1622, Galileu publica o extraordinário livro Diálogo dos Sistemas de Mundo, em que mostra a realidade do sistema heliocêntrico de Copérnico, enterrando definitivamente o sistema geocêntrico que perdurava nos cânones aristotélicos. Em decorrência desta obra, um ano depois, 22 de junho de 1623, eis que Galileu é convocado junto a Urbano VIII no Tribunal da Inquisição. E ele teve que negar. Teve que proferir ante aqueles magnos juízes que a terra não movia diante do sol, em torno do sol. No entanto, ele fala baixinho, Epur se move. No entanto, ele se move. Não escutaram. Ele foi condenado à prisão perpétua. Viveu 9 anos numa torre de uma igreja. Faleceu em 1642. Ano em que, na Inglaterra, nasce Isaac Newton. Aí já não havia mais nenhuma possibilidade para que essa nova visão de mundo viesse alimentar a mente humana, promovendo profundas transformações na maneira como ele enxerga a casa de Deus e enxerga a si mesmo. As sociedades serão abaladas por uma nova ética, uma nova maneira de pensar e de ver, não só a realidade, mas a si mesmo. Mas então vem o balde,
com a obra Deus e o Universo, fazer importantes reajustes à maneira como nós enxergamos a casa de Deus, o universo em que vivemos. E agora estamos convencidos de que a realidade é muito diferente. Estamos diante de uma revolucionária visão de universo. A arquitetura do cosmos não se delineia segundo a parca compreensão do materialismo científico, mas sim estamos diante de uma outra extraordinária compreensão do universo. O nosso universo não é o que pensávamos. Não é um ambiente definitivo e aqui viveremos para toda a eternidade, num amontoado de vidas sucessivas, habitando mundos e mais mundos, mas sempre algemados à eternidade do tempo, à infinitude do espaço. Não, isso daqui é algo provisório e muito mais do que isto. É algo que foi deteriorado. Não estamos diante da genuína criação de Deus, mas numa contrafação, uma contração e uma inversão da criação original. Isso é estonteante. E aí o Baldi nos diz que o universo é uma doença no seio da eternidade. E mais que isso, é uma suntuosa construção de Satanás, a personificação das forças do mal. Então o nosso universo tem a sua origem num motim, numa revolta, numa anomalia, por isso nasce da desordem, sob o império do caos, e está pacientemente caminhando rumo à perfeição perdida, sob a égide da misericórdia divina. Olha que visão extraordinária. Aí nós compreendemos a razão de uma série de contrassensos que existem na nossa realidade, a presença do caos, da dor, do mal, das sombras, das trevas, da morte, da doença. Não preciso falar mais, porque os nossos corações se abalam diante de tantas injúrias. Vejam a natureza que vive sob o assédio da impiedade e um devora os outros. Isto é divino? Claro que não. O divino é o amor puro, é o amor que sustenta almas, não é a seleção natural. Estamos diante de uma anomalia. Olhem-se para si mesmos, olhem-se no espelho. Já nos falaram ontem, olhem-se no espelho. Você se enxerga nestas vestes carnais que te obnubilam, oh, meu Deus. Eu dizia ontem que eu era gaguinho, né? Quando jovem, e às vezes a palavra me falta. Mas degrinem a essência da nossa divindade. Não fomos criados para nos vestir de pedra e de carnes. Carnes que são degradáveis, mutáveis. Você se olha no espelho e se diz, não sou eu não sou assim mais. Eu não sou careca, barrigudo, cheio de ruga. Não sou. Não fomos criados para isso, para a morte, para a dor, para ter câncer. Ai, meu Deus, o câncer está aí. Eu não sei se vou ter o meu. Sei que vou ter, não sei que dia. Ou em que encarnação. Acabou o meu tempo. É uma visão de mundo estonteante que nos diz, filho, você está dormindo, você está sob o assédio de um pesadelo. Você é um morto-vivo, acorda, desperta dentre os mortos, para que o Cristo te ressuscite. Olha, você não é filho desta realidade. Isto é um grande sonho. Se você acordar, você verá que você é um Deus, que não foi feito para possuir envoltório algum, nem para estar vivendo aqui. Aqui não é o nosso lugar.
Não é o mundo que há de nos fazer feliz, mas eis-nos presos a tantas preocupações miúdas do dia a dia que esquecemos. Então nós somos os anjos caídos. Sinto avançar um pouquinho no tempo. Faz parte da nossa rebeldia. Esta visão vos diz que sois consciências que despertam, almas que regressam a Deus. É a concepção bíblica do anjo decaído que reaparece. É a concepção evangélica do Pai, do Filho e do Espírito. É a concepção que coincide com todas as revelações do passado, também com vossa ciência e vossa lógica. É a concepção de Cristo que pela dor vos redimiu. Contentai-vos por enquanto. Que coisa extraordinária. Os elementais não estão ajudando. Estão excitados pela dinâmica das ideias. Essa ideia tremendamente dinâmica e fecunda é suficiente para criar uma nova civilização. Vamos criar uma nova civilização. Por Deus, precisamos dela. Vamos criar em nós um novo ser. Por Deus, precisamos disso. Precisamos compreender o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Temos um destino glorioso nos aguardando a qualquer momento. Porque somos filhos do divino, feitos de infinito. O que estamos fazendo aqui? Como gotas apartadas de um oceano. Precisamos deixar-nos dissolver no oceano para que nos tornemos o oceano, sem deixar de sermos nós mesmos. Sim, eis que Jesus vem à baila, porque em Deus Universo, o balde diz, restará uma única palavra, essência de todos os conceitos, todas as verdades e síntese do amor, Cristo. É a palavra que restará ao final. É a palavra doce e suave que é de edificar na terra a nova civilização. A civilização do Espírito. É hora de voltar para casa. Vamos embora. Precisa nem deixar o congresso terminar. É preciso, infelizmente. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois, vamos para casa. Provérbio está escrito aqui, aborígene. Vocês não sabiam disso? Ninguém sabia disto? Aleluia! Agora sabemos. Vamos embora. Vamos, Titi. Eu vou com você. Vamos embora? Paz e alegria para todos nós. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org